Durante séculos, as areias do tempo sussurraram o seu nome, Maria Madalena, uma mulher envolta em mistério, a sua história entrelaçada com a própria essência do cristianismo. No entanto, apesar da sua proeminência nos evangelhos, a verdadeira identidade de Maria Madalena permanece um tema de debate. A sua imagem frequentemente obscurecida por séculos de especulação e lendas. Nesta exploração da história e da fé, mergulhamos na vida enigmática de Maria Madalena. Viajaremos além das narrativas familiares, descascando camadas de mitos e equívocos, para descobrir a mulher por baixo. Os nossos guias nesta jornada serão os próprios textos antigos, juntamente com as perspectivas da erudição moderna. Preparem-se para questionar pressupostos antigos e abraçar as complexidades de uma vida vivida à sombra da figura mais importante da história. Isto não é simplesmente uma recontagem de histórias familiares, mas uma busca pela compreensão, uma tentativa de separar a Maria Madalena histórica dos mitos que a vieram definir. A nossa jornada começa na Palestina do primeiro século, uma terra marcada pelo domínio romano e pelo fervor religioso. É aqui, nas margens do Mar da Galileia, que encontramos a cidade de Magdala, um movimentado porto de pesca conhecido pelo seu comércio próspero. E é desta mesma cidade que Maria Madalena tira o seu nome, Maria de Magdala. Este simples facto, a sua origem geográfica, oferece a nossa primeira pista sobre a sua vida. Ao contrário de muitas mulheres da época, Maria é identificada não pelo seu pai ou marido, mas pela sua cidade natal, sugerindo um espírito independente e talvez um certo estatuto social. O que sabemos de Magdala pinta um quadro de uma comunidade diversificada e dinâmica, um caldeirão de culturas e crenças. É neste cenário vibrante que a história de Maria se desenrola, moldada pelas correntes sociais e religiosas do seu tempo. Embora a sua juventude permaneça envolta nas brumas do tempo, podemos imaginar uma jovem Maria a navegar pelas ruas movimentadas de Magdala, absorvendo a rica tapeçaria da vida ao seu redor. Este, então, é o pano de fundo contra o qual a nossa compreensão de Maria Madalena deve ser colocada. Uma mulher do seu tempo, enraizada num mundo à beira da transformação. Saindo das sombras do anonimato, Maria Madalena emerge para a luz da história através das páginas dos evangelhos. Aqui, ela é retratada como uma seguidora devota de Jesus, o seu nome mencionado ao lado de outras mulheres que desempenharam um papel significativo no seu ministério. Mas a história de Maria Madalena não é relegada para segundo plano. Nos evangelhos, ela surge como uma figura proeminente, presente em momentos cruciais da vida, morte e ressurreição de Jesus. A sua presença é inabalável, a sua lealdade inquebrável. Os evangelhos dizem-nos que Maria Madalena estava entre aqueles que testemunharam a crucificação de Jesus, de pé ao pé da cruz, enquanto ele dava o seu último suspiro. Foi ela, juntamente com outras mulheres, que foi ungir o seu corpo com especiarias, um último ato de amor e devoção. E é a Maria Madalena que é dada a tarefa monumental de anunciar a ressurreição aos outros discípulos. Nesse momento, ela torna-se a primeira apóstola da ressurreição, um testemunho do papel profundo que as mulheres desempenharam no movimento cristão primitivo. Ao longo dos séculos, a imagem de Maria Madalena foi distorcida, a sua história entrelaçada com uma afirmação persistente e infundada, que ela era uma prostituta. Este equívoco, propagado através de interpretações errôneas e preconceitos culturais, lançou uma longa sombra sobre o seu legado. As raízes desta deturpação remontam a um sermão do Papa Gregório I, em 591 d.C., onde ele confundiu Maria Madalena
com outras mulheres não nomeadas nos evangelhos. Esta identificação errônea, embora mais tarde corrigida pela Igreja, enraizou-se no imaginário popular e persistiu durante séculos. É crucial entender que não há base bíblica para esta afirmação. Os próprios evangelhos não oferecem nenhuma evidência para apoiar a noção de que Maria Madalena era uma prostituta. Na verdade, o seu retrato como uma seguidora devota de Jesus contradiz diretamente esta afirmação infundada. Este capítulo serve como uma correção necessária, uma oportunidade de recuperar a história de Maria Madalena das garras de uma calúnia secular. Ao desmascarar este mito, começamos a vê-la como ela realmente era. Uma mulher de fé, coragem e devoção inabalável. Capítulo 4. Ao pé da cruz. Testemunha da crucificação e ressurreição. Os evangelhos pintam um quadro vívido da presença inabalável de Maria Madalena durante os últimos dias de Jesus. Enquanto o medo e a dúvida dominavam muitos dos seus discípulos, ela permaneceu firme na sua fé, apoiando-o até ao fim. Imagine a cena: o Monte do Gólgota, um local de execução fora das muralhas de Jerusalém. O ar está denso de tensão, a multidão a fervilhar de antecipação. É aqui que Jesus é crucificado, um espetáculo brutal e comovente. No meio da multidão de espectadores, encontramos Maria Madalena, o seu coração pesado de tristeza. Os evangelhos dizem-nos que ela estava perto da cruz, as suas lágrimas a misturarem-se com o pó, o seu espírito inabalável mesmo perante um sofrimento inimaginável. Mas a história de Maria Madalena não termina ao pé da cruz. É ela, juntamente com outras mulheres, que descobre o túmulo vazio, a pedra removida, o corpo de Jesus desaparecido. É um momento prenhe de possibilidades, um momento que alterará para sempre o curso da história. Capítulo 5. Desembaraçando os fios. Maria Madalena e as outras Marias. Os evangelhos, embora ofereçam informações valiosas sobre a vida de Maria Madalena, também apresentam um desafio: a presença de outras mulheres chamadas Maria no círculo de Jesus. Isto levou a séculos de debate e especulação, com alguns estudiosos a questionarem se certos eventos atribuídos a Maria Madalena poderiam realmente envolver estas outras figuras. A Maria, a mãe de Jesus, uma figura de imensa importância na tradição cristã. Depois a Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, conhecida pela sua profunda devoção e natureza contemplativa. E não nos esqueçamos de Maria, a mãe de Tiago e José, que também é mencionada como seguidora de Jesus. A presença destas múltiplas Marias levou a alguma confusão, com certos detalhes das suas vidas aparentemente entrelaçados ao longo do tempo. Isto levou os estudiosos a analisar meticulosamente os evangelhos, comparando cronologias, locais e eventos específicos para tentar desembaraçar as suas histórias individuais. Embora possa nunca haver respostas definitivas para todas as perguntas, este capítulo procura lançar luz sobre as complexidades que rodeiam as identidades destas mulheres. Ao reconhecer o potencial para a confusão, podemos abordar o texto com um olhar perspicaz, buscando a precisão enquanto apreciamos as nuances da história. Capítulo 6. Para além do cânone. Maria Madalena nos textos apócrifos. Enquanto os evangelhos canônicos fornecem a base para a nossa compreensão de Maria Madalena, outros textos, conhecidos como evangelhos apócrifos, oferecem vislumbres intrigantes sobre o seu caráter e a sua relação com Jesus. Estes textos, embora não incluídos no cânone bíblico oficial, fornecem informações valiosas sobre as crenças e tradições cristãs primitivas. Um desses textos é o Evangelho de Maria Madalena,
um texto fragmentado descoberto no final do século XIX. Neste evangelho, Maria emerge como uma discípula proeminente, favorecida por Jesus pela sua compreensão espiritual. Ela é retratada como uma líder visionária, encarregada de ensinamentos secretos e com a tarefa de guiar a comunidade cristã nascente. Outro texto notável é o Evangelho de Filipe, que retrata Maria Madalena como uma confidente próxima de Jesus, a sua relação caracterizada por uma profunda ligação espiritual. Embora a natureza exata da sua ligação permaneça um tema de debate, o Evangelho de Filipe sugere um nível de intimidade que alimentou séculos de especulação. Embora considerados não canônicos, estes textos apócrifos oferecem perspectivas valiosas sobre a diversidade do pensamento cristão primitivo e a compreensão em evolução do papel de Maria Madalena dentro da fé. Eles fornecem um vislumbre de narrativas alternativas, desafiando-nos a alargar a nossa compreensão desta figura enigmática. Apesar dos desafios colocados por narrativas conflitantes e séculos de interpretações errôneas, um facto permanece inegável. Maria Madalena desempenhou um papel crucial no movimento cristão primitivo. A sua fé inabalável, a sua coragem perante a adversidade e a sua devoção inabalável a Jesus deixaram uma marca indelével na fé nascente. Imagine a comunidade cristã primitiva a debater-se com o trauma da crucificação de Jesus. O medo e a dúvida apertavam os seus corações, as suas esperanças aparentemente frustradas contra as rochas do desespero. Foi neste momento de profunda incerteza que Maria Madalena surgiu como um farol de esperança. A sua proclamação da ressurreição, a sua crença inabalável no triunfo de Jesus sobre a morte, acendeu uma faísca de fé que se espalhou como fogo entre os discípulos. Ela tornou-se uma fonte de força e inspiração, o seu testemunho servindo como pedra angular sobre a qual a igreja primitiva foi construída. A importância de Maria Madalena estende-se para além do seu papel como a primeira testemunha da ressurreição. Ela personifica o espírito de discipulado, o compromisso inabalável com a fé, mesmo perante a perseguição e a dúvida. A sua história serve como um lembrete intemporal do poder transformador da crença e do legado duradouro daqueles que carregam a mensagem de esperança. Capítulo 8. Desmascarando o romance. Maria Madalena não era esposa de Jesus. Nas últimas décadas, alimentada em parte por romances e filmes populares, a noção de que Maria Madalena era casada com Jesus capturou o imaginário público. Esta teoria, embora intrigante, carece de suporte histórico e textual, baseando-se mais em especulação do que em evidências concretas. Os defensores desta teoria apontam frequentemente para o Evangelho de Filipe, que descreve Jesus a beijar Maria Madalena na boca. No entanto, é crucial notar que tais gestos, embora incomuns no nosso tempo, podem ter tido um significado cultural diferente na Palestina do primeiro século. Além disso, os próprios evangelhos, a principal fonte de informação sobre a vida de Jesus, não fazem qualquer menção de que ele fosse casado. Este silêncio, embora não seja uma prova definitiva, diz muito, especialmente considerando os relatos detalhados de outros aspectos da vida e ministério de Jesus. Embora a ideia de uma relação romântica entre Jesus e Maria Madalena possa ser apelativa para alguns, é essencial basear a nossa compreensão no contexto histórico e na análise textual. Fazer o contrário é desviar-se do caminho da erudição e entrar no reino da conjetura. Capítulo 9. Através do espelho. Maria Madalena na arte e cultura. Das catacumbas de Roma às grandes catedrais da Europa, a imagem de Maria Madalena tem agraciado inúmeras obras de arte ao longo da história.
O seu retrato, no entanto, tem sido tudo menos estático, refletindo interpretações em evolução do seu caráter e da sua relação com Jesus. Na arte cristã primitiva, Maria Madalena é frequentemente retratada como uma discípula fiel, a sua presença sutilmente entrelaçada em cenas da vida e ministério de Jesus. Ela é tipicamente retratada com longos cabelos esvoaçantes, um símbolo da sua devoção e do seu papel como ungidora do corpo de Jesus. Durante a Idade Média, sob a influência do sermão do Papa Gregório I, a imagem de Maria Madalena tornou-se entrelaçada com a de uma prostituta penitente. Os artistas começaram a representá-la com um comportamento mais sombrio, muitas vezes vestida com farrapos ou segurando uma caveira, símbolos dos seus supostos pecados passados. O Renascimento testemunhou um interesse renovado pelos ideais clássicos, levando a um retrato mais idealizado de Maria Madalena. Artistas como Leonardo da Vinci e Tiziano retrataram-na como uma figura de beleza e graça, os seus traços imbuídos de um sentido de serenidade e iluminação espiritual. Do movimento pré-rafaelita ao cinema moderno, a história de Maria Madalena continua a cativar artistas e contadores de histórias. Cada interpretação, embora reflita os preconceitos culturais do seu tempo, oferece um vislumbre único do fascínio duradouro por esta figura enigmática. Capítulo 10. Um legado de fé. A influência duradoura de Maria Madalena. Séculos depois de ter percorrido as estradas poeirentas da Galileia, o legado de Maria Madalena continua a ressoar dentro do cristianismo e para além dele. A sua história, embora envolta em mistério e marcada por séculos de interpretações errôneas, fala do poder duradouro da fé, devoção e busca da verdade. Para muitos, Maria Madalena representa os marginalizados e incompreendidos. A sua história, um lembrete da importância de desafiar pressupostos e buscar uma compreensão mais profunda. A sua evolução de uma figura definida por um passado erroneamente atribuído para uma apóstola reverenciada, destaca o poder transformador da redenção e do perdão. Numa era marcada pelo ceticismo e pela busca de significado, a fé inabalável de Maria Madalena serve como um farol de esperança. A sua história lembra-nos que mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo perante a dúvida e o desespero, o espírito humano é capaz de profunda resiliência e crença inabalável. Ao concluirmos a nossa exploração da vida de Maria Madalena, lembremo-nos dela não pelos mitos que outrora a definiram, mas pela mulher que ela realmente era, uma seguidora devota de Jesus, uma testemunha corajosa da história e um testemunho do poder duradouro da fé. O mistério duradouro de Maria Madalena. À medida que viajamos pela história, descascando camadas de mitos e equívocos, uma coisa tornou-se bastante clara. A história de Maria Madalena é muito mais complexa e matizada do que as narrativas tradicionais frequentemente sugerem. Ela era uma mulher de força, fé e devoção inabalável, cuja presença ecoou através dos momentos cruciais da vida de Jesus e do nascimento do cristianismo. Embora tenham passado séculos desde que ela caminhou na Terra, a sua história continua a ressoar conosco hoje. O legado de Maria Madalena lembra-nos que a história nem sempre é uma narrativa direta, e que a busca da verdade requer a vontade de questionar pressupostos antigos e abraçar as complexidades do passado. Obrigado por se juntarem a mim nesta exploração da vida e legado de Maria Madalena. Se achou este vídeo esclarecedor, por favor considere partilhá-lo com outros e deixar os seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos continuar a conversa e lançar luz sobre as histórias não contadas das figuras mais enigmáticas da história.